Então, a gente quando fica, refletindo sobre essa questão da capacidade que nós seres humanos temos de nos manifestar por meio da língua, dessas duas modalidades, seja de sinais, seja línguas vocais, a gente consegue fazer estudos linguísticos de compreensão de fenômenos, como acontece, Isso foi importante porque a gente conseguiu fazer estudos com os bebês, percebendo como que essas crianças surdas estavam percebendo essa língua, já que elas não recebem essa língua oral, vocal, auditiva, de uma maneira natural. E aí a gente foi conseguir fazer esses estudos separando essas línguas, essas modalidades, e estudando as suas características, que foi fundamental para entender que de fato sim existe modalidades de língua distintas, pelo menos até o momento a gente tem ouvido falar dessas duas, como os estudos do Meyer apontou. Nós vamos, não só do Meyer, a gente vai ter outros pesquisadores como Charles Pocket, que tem feito, a própria Carnop, que é aqui do Brasil, a Quadros, tem feito a professora Brito, que foi um dos grandes nomes também, o Stokoi com os precursores, a Kilma Bellucci, que tem feito estudo fantástico também com crianças surdas. Então a gente tem muita coisa na literatura já que fala de modalidade de língua, Então, o primeiro ponto para a gente falar, com relação à questão dos efeitos de modalidade e a identificação daqueles aspectos inerentes da linguagem humana que transcende a modalidade, ou seja, que por não estarem submissos a ela, mantém-se independente da modalidade de língua, Então, esse é o primeiro ponto para a gente começar a entender. Então, nesse sentido, é possível identificar propriedades como a dualidade ou dupla articulação, a produtividade, o caráter discreto, a estrutura sintática, o funcionamento de processamento linguístico, a lateralização cerebral, o processo de aquisição da linguagem. Então, percebam que são muitas características que elas estão além da modalidade. A modalidade ela é um dos aspectos da língua, da aquisição dessa língua, de compreensão, de qual que é a língua e como que essa língua se processa, se é por um meio ou por outro, tanto de produção quanto de recepção. Mas percebam que nós temos muita coisa para estudar nas estruturas da língua, Só a dupla articulação, a estrutura sintática, o funcionamento, o processamento linguístico, a lateralização do cérebro. Então, são muitos aspectos que a gente tem. E dentro dele, o próprio processo de aquisição de linguagem, como que as crianças aprendem por meio de uma ou de outra modalidade. Então, o estudo das línguas sinais e das línguas orais é um estudo sistemático, complexo e necessário para a gente poder entender a nossa capacidade humana de uso da língua. Então, quanto à aquisição de estrutura fonológica, lexical e gramatical das línguas, a gente vai pensar sobre os efeitos da modalidade que estão relacionados diretamente às características fonológicas da língua. Então, percebam que os fonemas das línguas orais elas vão ser produzidas pelos sons, a gente vai perceber isso por meio dos sons. Já nas línguas sinais, a gente vai perceber por meio dos parâmetros fonológicos da língua, os movimentos, a configuração de mão e o ponto de articulação, por exemplo. Então, enquanto nas línguas orais os fonemas correspondem às unidades sonoras, nas línguas sinais eles correspondem às formas das mãos, os pontos de articulações e os movimentos de cada sinal. Então, se eu tenho o sinal de brincar, de brincar. Então, esse sinal, percebam que eu tenho um ponto de articulação que é realizado no espaço neutro em frente ao corpo, eu tenho uma configuração de mão que é realizado pela mão direita e pela mão esquerda no formato em Y, e eu tenho um movimento circular entre os dois dedos, e ele também é um sinal que é realizado pelas duas mãos, tanto a mão dominante quanto a mão de apoio são utilizadas para a realização do sinal. Então, o fato de as línguas sinais realizarem-se por meio dos movimentos do corpo no espaço, mais especificamente da parte superior da cintura para cima, ou seja, de o corpo constituir-se
em língua, permite-se que algumas características se destaquem, por exemplo, a simultaneidade, a iconicidade, a sintaxe espacial, a visibilidade necessária do falante, a possibilidade de uso concomitante da modalidade vocal auditiva. Como eu estava falando para vocês, explicando alguns momentos, eu posso fazer isso, fazer o sinal, usar a língua de sinais e a língua vocal ao mesmo tempo, mas há contexto que isso não é permitido nem indicado, né? Que nós não vamos conseguir fazer de uma maneira efetiva. Por exemplo, sinal de sábado, né? Eu faço sinal de sábado na frente do povo. Eu produzo o sinal e eu falo também em português, né? Oral. Mas, por exemplo, para uma leitura efetiva para uma pessoa surda que é oralizada, ela já não se torna útil, porque ela não vai conseguir enxergar, né, a produção por meio da língua oral. Então, não é aconselhável, né? Então, com relação ainda à aquisição, né, de estrutura fonológica, lexical e gramatical, segundo Rodrigues, as propriedades gestuais, espaciais e visuais inerentes às línguas de sinais contribuem para a sinteticidade das línguas e oferecem, portanto, a possibilidade de exploração da simultaneidade na produção de sinais e sentenças, de uso estruturado do espaço para relações sintáticas de economia, pelo emprego das preposições, conjunções, artigos e de ampliação da densidade dos sinais. Então, nós temos uma estrutura de língua de sinais que ela tem umas propriedades que são particulares dela, né? Então, a gente não tem uma sobreposição de uma língua de sinais para uma língua oral. Então, essa questão de economia, né, por conta do não emprego de preposição, conjunções e artigos, e também pela ampliação da densidade dos sinais. Eu tenho sinais que são mais complexos, porque eu vou empregar nesses sinais elementos que eu não consigo fazer numa língua oral, por exemplo. De acordo com Wallenberg, Hepp e Leoninger, a possibilidade de codificação simultânea de informação linguística aumenta a densidade da informação de sinais. Eles podem ser compostos por diversos morfemas realizados ao mesmo tempo. Isso é possível na língua de sinais, mas não é possível nas línguas orais, por exemplo. Tá? E aí, o Quadros, o Rodrigues vai dizer também que as línguas de sinais possuem especificidade decorrente da modalidade, em sua estrutura fonológica, morfológica e em sua organização sintática, que explora o espaço em seu sistema pronominal, em sua concordância verbal, por exemplo. Se eu digo assim, eu te dou uma flor, ou você me dá uma flor, aqui eu estou empregando a concordância verbal, porque ela vai na direção. Se eu estou dando uma flor para ele ou para ela, né? Ou se eu estou dando uma flor para vocês, percebam que já está ali o sistema pronominal e também a concordância verbal em conjunto. Isso não é possível fazer nas línguas orais, porque a segmentação é diferente, né, das línguas de sinais. Eu vou primeiro no nível sintático, eu vou ter sintagmático, eu vou ter que falar: eu vou dar uma flor para você. Então perceba que são vários elementos numa estrutura que eu vou fazer para poder dar conta dessa sentença. Enquanto na língua de sinais, a simultaneidade ela é possível e ela é completa. Bom, então a gente fica por aqui, né, com essa unidade. Eu espero que vocês aproveitem, estudem. As referências todas estão aqui. O material que eu estudei, vou colocar o artigo para vocês na pasta, e aí vocês na nossa sala, para vocês poderem estudar um pouquinho mais, né, sobre esse assunto, caso vocês tenham interesse, tá bom? Um abraço, muito obrigada.